Então o sangue serviu de sinal. Projeta para mim, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Repita comigo: o sangue serviu de sinal. A partir daquele momento foi instituída a festa da Páscoa, ou a celebração da Páscoa. Todos os anos, o povo de Israel, eles repetia esse ato aqui, para lembrar da onde Deus vos tirou. A celebração da Páscoa, para os judeus, é para que eles lembrem, porque a celebração da Páscoa serve de memória, ou de memorial. Eu preciso do sangue para saber da onde Deus me tirou. Então, todos os anos o povo de Israel, até hoje se comemora a Páscoa. E o povo de Israel também, todos os anos, fazia a expiação. Hoje já não sacrifica mais o animal como antigamente, principalmente na antiga aliança, que pegava lá o animal, cortava o pescoço do animal, todo aquele ritual. Presta atenção, só que na antiga aliança, no Antigo Testamento, era uma prática anual, para que o pecado da nação fosse coberto. Eles faziam aquilo como expiação pelo pecado. Então o sangue do cordeiro servia para cobrir o pecado. Quem está entendendo? Então, aquele ato de sacrificar o cordeiro, na verdade estava apontando para algo muito maior. Porque aquilo que eles fizeram na antiga aliança, aquilo que eles fizeram no passado, era a sombra daquilo que haveria de vir. Então, quando o povo de Israel, em Êxodo capítulo 12, sacrificou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais de suas portas, aquele ato, aquele ritual, estava apontando para um outro cordeiro, e na verdade estava apontando para o nosso cordeiro, o meu e o seu cordeiro. Então preste atenção, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Está escrito, se puder colocar para mim na NVI, que aí eu já leio daqui do meu, por gentileza. Está escrito: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento. Isso. Como realmente são. Agora presta atenção na frase: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Vou repetir: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Aleluia, aleluia.
Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Só para que você memorize isso, diga ao vizinho, a pessoa que está perto de você, e diga: Cristo é o nosso Cordeiro. João Batista reforça essa ideia. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A Bíblia diz que lá estava João, o Batista, batizando. E de repente, no meio da multidão, daqueles que estavam se arrependendo de seus pecados e se batizando, surge Jesus. Jesus ainda não era conhecido, Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério. Para alguns era apenas o filho do carpinteiro, mas Jesus aparece, e naquele momento João Batista, ao vê-lo, disse, e ele declarou as seguintes palavras: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu poderia citar mais versículos aqui para dar base e reforçar a ideia de que Jesus é o nosso Cordeiro. Só que no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é apresentado como sacrifício perfeito. Ele não é apenas o Cordeiro, ele é o sacrifício perfeito. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 e versículo 12. E na verdade eu amo esse texto aqui, que diz assim: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele ordenou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. E eu amo essa expressão, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Se isso não alegrar a tua alma precisa ser ajustada em Cristo novamente, porque Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. É por isso que quando Jesus ele estava pregado no madeiro, o nosso Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, quando ele estava lá pregado no madeiro, ao seu lado estavam dois ladrões, dois malfeitores, dois homens que foram condenados pelos seus crimes. Jesus estava ali. Alguns olhavam para ele com respeito e baixavam a cabeça, outros passavam e cuspia em total desrespeito, outros diziam: se tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, desce daí, sai daí, mostra para todo mundo o seu poder, mostra para todos os que estão aqui o que o Senhor é capaz de fazer. Mas Jesus não foi pregado no madeiro para descer dali demonstrando poder, não. Ele não foi pregado na cruz para que aos olhos de todos os anjos descessem e tirassem ele dali, e ele fosse apresentado como algo assim que fizesse com que todos ao ver aquilo ficassem espantados. Não. Por quê? Porque na cruz
cruz a obra ainda não estava completa. A obra completa foi quando ele deu a sua vida na cruz, foi quando ele deu o último suspiro na cruz, foi quando ele declarou as palavras tetelestai, quando ele disse: está consumado, está pago, eu liquidei a sua dívida, aleluia, porque foram estas as palavras de Jesus na cruz. Quando ele estava pregado, ele não estava pregado ali apenas para satisfazer os religiosos que queriam matá-lo, não, ele não estava na cruz apenas para satisfazer aqueles que queriam ver o seu fim, não, ele estava ali para morrer pelo meu pecado, ele estava ali para morrer pelo seu pecado, ele estava ali como sacrifício perfeito, ele estava ali para pagar a minha dívida, ele estava ali para pagar a sua dívida. É por isso que Paulo diz lá na carta aos Coríntios que ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou um preço de sangue, ele pagou com preço de sangue. A minha alma não foi comprada com dinheiro que a terra consome, a minha alma foi comprada através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A minha alma, a sua alma foi comprada com o sangue do Cordeiro Pascual. Foi ele lá na cruz do Calvário que derramou o sangue dele por mim e por você. É por isso que para ele valia a pena tal ato de amor, é por isso que para ele valia a pena tal sacrifício. Por quê? Porque ele não estava dando a sua vida em vão, ele não estava morrendo em vão, não. É tão verdade isso que quando você olha para a pessoa que está perto de você, eu tenho plena convicção de que essa pessoa está aqui por causa dele, essa pessoa veio aqui por causa de Jesus, então valeu a pena ter morrido na cruz do Calvário. Então quando ele estava lá pregado na cruz, quando ele declarou tetelestai, tá pago a dívida, tá liquidada a dívida. Por quê? Porque os romanos naquele tempo, quando cobravam os impostos, a história conta que quando era recebido o valor do imposto devido, eles davam um carimbo no recibo, e naquele carimbo estava escrito tetelestai. O que significa? Essa dívida foi paga, essa dívida foi liquidada. É por isso que quando Jesus estava na cruz e ele declarou está consumado, no original ele declarou tetelestai, eu estou pagando a sua dívida. Por quê? Porque a dívida do pecado não tinha como eu pagar, a dívida do seu pecado não tinha como você pagar, a dívida do pecado é impagável. É por isso que só tinha uma forma de pagar, com sangue. Mas quem seria louco de morrer por alguém? Quem seria louco de dar vida por pessoas pecadoras? Quem seria louco de dar a vida por pessoas que para a sociedade não vale nada? Só teve um que teve coragem de fazer isso. E quem foi? Aquele que nos amou primeiro, aquele que me amou primeiro, aquele que te amou primeiro. Você foi amado por ele, você foi amada por ele. Foi por isso que ele deu a vida na cruz do Calvário, por mim e por você. E eu quero chamar sua atenção para algo. Quando ele deu o grito, está. Olha para cá. Aquele período era o período da Páscoa. Era o dia do sacrifício do cordeiro, do animal. O sumo sacerdote já tinha escolhido um novilho sem defeito, sem mancha. Enquanto ele está se preparando para matar aquele animalzinho, Jesus está lá na cruz, o cordeiro. Só eles que não conseguem enxergar um cordeiro ali.
enquanto estavam tratando um animal, porque não tinha mancha, não tinha defeito, o sacrifício, o cordeiro mais perfeito estava sendo pregado no madeiro. E naquele momento, quando ele disse está consumado, a história conta que a terra tremeu, houve um terremoto e escuridão. E a história e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu fazia a separação do santo para o santíssimo. Era por aquele véu que o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o sangue daquele animalzinho que foi sacrificado na Páscoa, e ele entrava ali dentro, ele atravessava as cortinas do Santíssimo para oferecer ao Senhor. E na verdade, quando ele entrava no Santíssimo, era um momento de muita tensão, porque se o sumo sacerdote entrasse em pecado ali dentro, ele era fulminado. Ele tinha que entrar com respeito. Por quê? Porque não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Então tinha que entrar com respeito ali. Então o sumo sacerdote tinha todo um ritual. Ele vinha, ele pegava o incensário, ele enchia o Santíssimo de fumaça, e aí ele entrava com o sacrifício do animal, e diante da Aron Hakodesh, a arca da aliança, diante da tampa do propiciatório, ele oferecia entre os querubins aquele sacrifício, ele começava a espargir o sangue. E na saída, ele não podia virar as costas para a arca da aliança e simplesmente sair. Não, ele tinha que sair de costa, porque não pode virar as costas para a presença de Deus. Então ele tinha que ir saindo de costa, atravessava o véu para depois se retirar. Por quê? Porque na presença de Deus ninguém pode virar as costas. Você não vira as costas para a presença de Deus uma vez que você entrou na presença de Deus. Só que naquele dia, quando o sacerdote está se preparando para esse tal ato, quando Jesus deu o grito, está consumado, aquele véu que o sumo sacerdote tinha que atravessar, a Bíblia diz que ele se rasgou. Por quê? Hebreus está dizendo que agora o nosso sumo sacerdote, ele adentrou lá dentro, mas ele não adentrou de qualquer jeito, ele se adentrou como o maior e perfeito sacrifício. O sacrifício definitivo, não precisa mais matar o cordeiro, matar o animal, não precisa mais. Agora eu sou o sacrifício, eu entro de uma vez por todas aqui. Por quê? Porque agora não precisa ficar repetindo o ato da expiação, não. Por quê? Porque eu sou o sacrifício perfeito. Eu já dei a minha vida por todos, para perdão de pecado, para salvação, eu sou salvo em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é salvo em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele já pagou pelo meu pecado, ele já pagou pelo seu pecado. Nós somos salvos em Cristo. Então presta atenção. Lá na antiga aliança foi necessário o sangue de um animal para obter proteção. E hoje? Qual é o sangue que nós precisamos? Qual é o sangue que cobre a tua casa? Qual é o sangue que protege a tua vida? Qual é o sangue? Olha para essa pessoa com carinho e pergunta: qual é o sangue?
E aí nós precisamos, nessa noite, entender o porquê que nós precisamos da cobertura do sangue de Jesus. Assim como o povo de Israel precisou da marca do sangue, nós também precisamos da cobertura do sangue. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a vários tipos de situações na vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Todos nós passamos por situações difíceis. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Então, existem situações difíceis como desafios na saúde. Quantas pessoas que estão lutando contra uma enfermidade? Quantas pessoas que precisam da cobertura do sangue de Jesus na sua saúde? Situações difíceis como a violência que se espalha como uma pandemia. Hoje em dia já não dá mais nem para acordar de manhã e ligar o jornal. Na verdade, eu te aconselho a não fazer isso para não estragar seu dia, para você não se encher com notícias ruins logo pela manhã. Tem pessoas que você estraga o seu dia ouvindo notícia ruim: sequestro, assassinato, latrocínio, estupro de vulnerável. Situações difíceis como problemas financeiros. Problemas financeiros que têm levado as pessoas a desenvolver problemas emocionais. Porque não é só um problema financeiro. Quantas pessoas que por causa das finanças tirou a sua própria vida? Quantas pessoas que estão enfrentando problemas emocionais como a ansiedade, o estresse que tem tomado conta das pessoas? Nunca se viu profissionais que trabalham nessa área atender tanto. Por quê? Porque as pessoas estão ficando doentes, emocionalmente, psicologicamente. É bem verdade que não é um problema de hoje, é um problema que já acompanha a humanidade há muito tempo. Só que você percebeu que a cada 10 pessoas, 8 ou 9 estão passando por problemas emocionais? Crises nos relacionamentos, dificuldade nos relacionamentos. E como se não bastasse nós ter que enfrentar todas essas situações, existe o mal invisível também. Existe um mal invisível, que são as entidades negativas que afetam a vida das pessoas. Essa força negativa que se alimenta da inveja, do ódio das pessoas e outras coisas mais que estão presentes no coração de pessoas perversas e malignas, que são capazes de fazer qualquer coisa para destruir o outro, para destruir a vida de outras pessoas, para destruir empresas, casamento, famílias, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a maldade está no coração delas. E nós precisamos entender que em Gênesis, no capítulo 5, a maldade era tão grande que foi necessário um dilúvio. Foi necessário um extermínio. Porque não tinha mais como corrigir aquela geração. A Bíblia diz que a maldade, eles só pensavam na maldade continuamente. Aí perguntaram para Jesus assim: qual é o sinal da tua vinda? Ele disse: minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Sabe o que ele está querendo dizer? É quando não tiver conserto para a geração. É quando já não existir nada.
que solucione o problema do ser humano. Então, o mal está aí, afetando a vida de milhares de pessoas todos os dias, e é por isso que nós precisamos da cobertura do sangue de Jesus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E eu quero nessa noite te convidar a levantar tua mão e declare que a marca do sangue de Jesus Cristo está nos umbrais e nas vergas da sua casa. Declare que você é coberto pelo sangue de Jesus Cristo, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E talvez para alguns a minha fala parece um exagero, quando eu falo que nós chegamos em uma era que já não tem mais jeito para esta geração. Para alguns parece um exagero, ou até mesmo um papo de fanático. Mas eu provo para você nessa noite que esse mundo está dominado pelo mal. Eu provo para você. Presta atenção. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 19. Eu vou provar na Bíblia para você. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo, vamos comigo? E que o mundo é o mundo pela metade? Apenas um país? Não. O mundo todo está sob o poder está sob o poder de quem? Do maligno. Você sabia que Satanás também é chamado de Deus? Não, pastor, o senhor está exagerando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era, o Deus deste mundo, cegou o entendimento das pessoas. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que um dia você já foi um cego espiritualmente. E louvado seja Deus que os seus olhos se abriu e você viu a luz do evangelho de Cristo. Você contemplou a luz do evangelho de Cristo. Você conheceu a verdade que liberta. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não tem como falar dele, não tem como falar do sangue dele e não sentir a presença dele. Nós estamos diante da presença dele, aleluia. Então preste muita atenção. Lá em João 14, verso 28, Jesus vai ter uma conversa com seus discípulos. Em João 14, 28, o Senhor Jesus, ele deixou claro que o diabo, Satanás, só não tinha poder sobre ele. Mas todos estavam vulneráveis ao ataque dele. O diabo só não tinha poder sobre ele. Olha o que diz o texto: vocês me ouviram dizer, vou, e essa palavra tem que nos dar esperança, mas volto. Aleluia. Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem. Você tem que entender que Cristo só volta para quem ama Ele. Eu vou repetir isso aqui. Cristo só volta para quem ama Ele. Aleluia. Tem alguém se sentindo amado por Deus aí? Tem alguém que ama o Senhor aí? Aleluia. Vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem.
ficaria contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Verso 29. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Verso 30. Já não falarei muito com vocês. Olha Jesus está falando com eles, aí de repente Jesus faz isso aqui, ó. Já não falarei mais muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. O príncipe deste mundo está, ele não tem nenhum domínio sobre mim. Olha para cá, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: o príncipe deste mundo, que é Satanás, não tem domínio sobre mim. A palavra domínio no original vem de poder. Ele não tem poder sobre mim. Só que se você continuar o texto, ele vai falar para os discípulos assim, ó, agora vocês vigiai e orai. Vigiai e orai. O maligno quer devorar vocês. Mas, voltamos para o texto, ele não tem poder sobre mim. Por que ele usou essa expressão, ele não tem domínio, poder, autoridade sobre mim? Porque Jesus já tinha vencido ele lá no deserto. Porque quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e o Pai Celestial declara, e a testemunha na terra que ouviu foi João Batista. O Pai declarou: eis aí meu filho amado, que eu tenho tanto prazer. Naquele momento aconteceu algo no mundo espiritual. O Filho de Deus passou a ser conhecido no mundo espiritual. Ele ainda precisava se revelar aos homens, mas no mundo espiritual, Satanás, os anjos, os principados, as potestades já sabia quem ele era. Quem está entendendo isso aqui? Eu posso continuar? Eu estou tão feliz de pregar na minha igreja. Vocês estão felizes de me ouvir? Estou pregando uma mensagem bíblica para vocês. Então olha para cá, presta atenção. Quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que ele foi conduzido aonde? Para onde? Para o? Aonde? Deserto. Eu estive lá nesse lugar. É também chamado de Monte da Precipitação, fica no deserto. Quando você entra ali em Jericó, o ônibus para justamente no lugar de frente com o Monte da Precipitação. Ali Jesus foi tentado. E por que Satanás tentou Jesus? Porque Satanás queria que ele desistisse da cruz. Porque assim, eu vou abrir algo aqui para a igreja. Aquilo não era só uma cruz. Aquele lugar de pedra chamado Gólgota, o lugar da caveira, na verdade, ali naquele momento em que Jesus foi pendurado, aquilo se transformou num altar. Porque não se oferece cordeiro fora do altar. Cordeiro é oferecido e sacrificado no altar. O sangue tem que derramar no altar. Aleluia. O verdadeiro e genuíno altar é a cruz. Eu vou repetir isso aqui. O verdadeiro e genuíno altar é a cruz. Então o diabo não queria que ele fosse para lá. É por isso que o diabo ele insiste, dizendo: se tu és o filho de Deus. Por quê? Primeiro ele vai lançar dúvida na identidade de quem ele é, na identidade de filho. Se você é filho de Deus, mostra seu poder, mostra do que você é capaz. Se você é o filho de Deus, você tem que entender que todas as vezes que o diabo se aproximar de você, ele vai confrontar a identidade de quem você é em Deus. Ele vai confrontar a identidade de quem você é em Deus. Quem é você em Deus? Você quer ver eu mexer com a sua cabeça aqui agora?
olha assim, com todo respeito, para a pessoa que está perto de você e pergunta para ele assim, pergunta para quem é você em Deus? Quem é você? Será que aí dentro tem o Espírito Santo testificando que você é filho de Deus? Não, eu vou falar de novo. Será que aí dentro tem o Espírito Santo que, segundo a carta de Paulo aos Romanos, diz que este Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus? Você tem o Espírito Santo aí dentro? Eu vou perguntar de novo, você tem o Espírito? Porque quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus. Quem é filho de Deus, ele tem o Ruach Kadosh, o Espírito Santo dentro, não fora. Sabia que o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, na sabedoria judaica também ele é apresentado como o fogo da criação. O Espírito Santo é apresentado como o fogo da criação. É aquele que a partir dele todas as coisas passam a existir. Perceba que na criação está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio, Deus criou a terra, os céus e a terra. Ponto. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das... Perceba, o Espírito Santo já pairava na face das águas, antes de tudo existir, de tudo ganhar forma. Pastor, mas se o Espírito de Deus estava aqui, pairando sobre a face das águas, ele é o fogo da criação, por que ele não passou a criar? Porque estava faltando a ordem do Criador, a palavra. Porque Hebreus está escrito que tudo passou a existir através da palavra. A palavra tem poder. Tudo passa a existir a partir do verso 3, quando Deus disse: haja luz. Aí o Espírito começa a trabalhar, o fogo da criação, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação das trevas e das luzes. Então perceba que no Bereshit, no Gênesis, no início, começa com Deus separando trevas de luz. No Apocalipse, no encerramento, quando o livro da humanidade fecha, também termina com Deus separando as trevas da luz. E eu quero acreditar que eu estou pregando para quem é luz. Eu quero acreditar que eu estou pregando. Será que tem alguém que é luz aqui? Porque Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Você está do lado de um luzeiro de Deus. Você está do lado de uma lanterna de Deus. Você está do lado de uma luz de Deus. Então entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Satanás sabia quem era ele. Começa confrontando a identidade de quem ele é. Mostra seu poder. Olha, eu vou dar todos os reinos da terra se você se prostrar e me adorar. Se Jesus se prostrasse diante de Satanás, Satanás ia passar a ter domínio sobre ele. O primeiro Adão errou, mas o segundo Adão não erra. Eu vou repetir: o primeiro Adão errou, mas o segundo Adão não erra. O primeiro Adão te deu domínio, Satanás. O primeiro Adão perdeu o domínio para você, quando ele fez aquilo que não era para fazer. Só que eu fui apresentado como o segundo Adão na nova aliança. Eu não vou te dar esse gostinho. Eu não me prostro diante da sua vontade, não faço o que você quer, porque a partir do momento que você faz aquilo que o diabo quer, você está entregando o domínio da sua vida para ele. Jesus não fez isso.
É por isso que Jesus agora está dizendo: Ele não tem poder sobre. Só que presta atenção, Jesus nos ensinou que ia chegar um tempo que esse Satanás aqui também não ia ter domínio sobre nós. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que ele morre e derrama o sangue dele, a partir do momento que ele morre e derrama o sangue, projeta para mim aí, filha, Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu já vou terminar, gente, amém? Quem quer que eu termine? Fala amém. Vocês querem que eu continue? Mas eu não estou dando 3 pulinhos, chamando você no nome e falando receba, receba, receba? Hã? Eu não estou fazendo um show pirotécnico aqui. Você quer que eu continue mesmo assim? É mesmo? A palavra tá sendo suficiente? É mesmo? Então nós estamos caminhando para uma igreja saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, uma igreja que crê na palavra, que acredita na mensagem do Calvário, na mensagem de Cristo. Aleluia. Isso anima o meu dia, viu? Tenho passado dias difíceis, mas isso anima o meu dia. Agora vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele quem? Não, vamos lá. Nele quem? Quem que Paulo está se referindo aqui? Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas de sua graça. Aleluia. Projeta para mim Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Eu vou provar para você porque eu e você precisam da marca do sangue. Está escrito: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Mas Jesus derramou o seu sangue por mim, derramou o seu sangue por você. Depois na sua casa você lê esse texto completo e você vai entender isso aí. E presta atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 5. Está escrito assim: vai dar certo. Eu tenho aqui, mas todo mundo tem que ler. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, aleluia, que nos libertou por meio do seu sangue. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus. Você tem que entender que o pecado é ele que deixa a nossa vida na mão do diabo, é o pecado não perdoado que faz o diabo ter algo para nos acusar, é o pecado não confessado por meio do arrependimento que faz que Satanás, ele que é um acusador, ele use aquilo contra as nossas vidas, porque fica na sua jurisdição. Quando você não se arrepende, quando você não confessa, quando você não pede perdão, quando o teu orgulho é maior que o teu arrependimento, ao ponto de dizer uma das maiores besteiras: eu não me arrependo de nada que eu fiz no passado, eu não me arrependo. Talvez você foi uma pessoa ruim, talvez você prejudicou pessoas, talvez você derramou sangue lá atrás, talvez você se deitou com todo tipo de pessoa, talvez você fez coisas horríveis, você defraudou, você enganou, você roubou, talvez você se contaminou com diversos tipos de vícios que estão presentes nessa terra, e ainda tem o orgulho de dizer: eu não
me arrependo de nada do que eu fiz. Vai pro inferno com o teu orgulho. Agora, se você é humilde ao ponto de se arrepender e ao ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida miserável, porque eu preciso da tua graça, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Por quê? Porque eu só posso ter a marca do sangue a partir do momento que eu me arrependo. Eu só posso ter a marca do sangue a partir do momento que eu reconheço a minha miséria. A partir desse momento você é perdoado, é amado, é santificado, é purificado por Deus. E o diabo não pode contra a sua vida. O diabo, ele não tem nada para atacar em você, ele não tem nada para te acusar. Por quê? Porque se cumpre aquela palavra de Romanos que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Então o diabo que vai para os quintos dos infernos com as condenações dele, porque ele já não pode mais usar contra você, ele não pode usar o teu passado contra você. Eu vou dizer uma palavra que o pastor André Fernandes disse, que viralizou nas redes sociais: não me procure no meu passado, porque eu já não estou mais lá, eu já fui perdoado. Eu tenho a marca, eu tenho a marca, eu tenho a marca. Só quem tem a marca se alegra. Só quem tem a marca fala alguma coisa para Deus aí, meu filho. Só quem tem a marca faz aquele barulho que o diabo não gosta. Só quem tem a marca, só quem tem a marca sobre a tua vida, só quem tem a marca do sangue de Jesus Cristo vai reagir a essa mensagem. Só quem tem a marca do sangue, só quem já foi perdoado reage. Só quem já foi purificado nesta noite. Pastor, mas eu fiz algumas coisas erradas ontem, eu fiz algumas coisas semana passada. Ei, você está respirando? Então, se você está respirando, ainda há uma esperança em Deus para você. Jesus, ele te ama, Jesus, ele te perdoa, Jesus, ele te purifica. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue, há poder no sangue. Por quê? Porque é por meio do sangue que nós vamos vencer. É por meio do sangue que nós vamos. Oh, aleluia. Eu não ia ler esse texto não. Olha para cá. Eu não ia ler esse texto não, mas eu vou ler Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 11. Se não der glória, está mal. Se não sentir nenhuma alegria dentro de você, é porque tem alguma coisa errada aí. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 11. Está escrito assim a partir do verso 7 do capítulo 12: e houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada, está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Só quem venceu pelo sangue do Cordeiro, só quem venceu pelos... Levanta, meu filho, só quem venceu pelo sangue do Cordeiro. Pode subir, meu filho, sobe. Deixa Deus usar, meu filho. Só quem venceu pelo sangue, só quem venceu pelo sangue. Aleluia.
alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Me cobre com teu sangue, Jesus. É o teu sangue. Cobre os teus irmãos com teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Chora na presença dele, somente pelo sangue. Seja curada nessa noite pelo poder do sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Declare nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve.